Oi pessoal, vamos lá para mais uma aula na disciplina de Centro Cirúrgico e CME. Espero que vocês estejam aproveitando bem as minhas aulas, estejam entendendo. Como eu falei na última aula, estou à disposição de vocês. Quem tiver alguma dificuldade pode me contatar pelo e-mail, que a gente vai se falando para tirar qualquer dúvida. Hoje a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre as vestimentas no centro cirúrgico, as áreas do centro cirúrgico e a classificação das cirurgias. Nesse momento da classificação das cirurgias, nós vamos abordar a finalidade, ordem de prioridade, o porte das cirurgias, a duração e o potencial de contaminação, certo? Então vamos iniciar, vou compartilhar com vocês aqui um slide para vocês acompanharem. Então, como eu falei, a respeito da vestimenta cirúrgica, normalmente e padronizado de acordo com as normas, né, NRs que norteiam todo esse processo de cirurgia segura, eu vou falar o básico para uma cirurgia e às vezes em algumas instituições modifica-se um pouco, mas normalmente e obrigatoriamente a vestimenta cirúrgica ela é composta por um jaleco cirúrgico, máscaras, gorros, propés e o capote cirúrgico. O que acontece? Normalmente no centro cirúrgico, os profissionais que estão envolvidos nesse setor e que precisam adentrar o setor usam uma roupa privativa. Vocês podem observar, muitas vezes os profissionais ficam com as roupas iguais no centro cirúrgico. Por vezes, algumas instituições optam por mudar a cor de acordo com a função. Então, o enfermeiro usa uma cor, o técnico de enfermagem usa outra, o médico usa outra, o anestesista outra, e os terceiros outra. Por exemplo, o que vem em terceiro? O pessoal que trabalha no raio-x, o pessoal que vem com material cirúrgico, né, das empresas que apoiam os médicos, os terceiros que trazem o material de OPME. Também tem os fisioterapeutas que às vezes participam dos partos, né, muitas vezes precisam dar um apoio aí nesse momento. Então, muitas das instituições, e maioria, eu falo para vocês vão identificar isso quando estiverem inseridos aí no centro cirúrgico, que tem essa diferenciação de roupa. A roupa privativa, o profissional circula, né, dentro do centro cirúrgico. Então, normalmente, quando você vai adentrar o centro cirúrgico, você usa a roupa privativa, tem armários, né, os quais a gente coloca as nossas vestimentas, que a gente vem de fora. E aí você coloca a roupa privativa, touca, propé e máscara, certo? Então, isso para você circular dentro do centro cirúrgico. Para entrar na sala operatória, para auxiliar o profissional médico, né? No caso aqui a gente fala dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, a equipe de enfermagem, aí sim a gente precisa se paramentar para poder auxiliar o médico na cirurgia. E aí vem a questão da higienização das mãos, né, que a gente falou na aula passada, e posterior a isso a vestimenta. Por quê? Além da roupa privativa, para auxiliar no momento cirúrgico propriamente dito, o profissional precisa utilizar uma roupa que vai estar estéril. Então, vem aí, no caso, o capote cirúrgico, né? Então, aí vai ser utilizado o capote cirúrgico e as luvas cirúrgicas. Então, tem todo um processo. Então, tem a roupa privativa do centro cirúrgico, mais as roupas que vão ser utilizadas dentro da sala cirúrgica. Aqui tem uma imagem que mostra para vocês, né, de acordo com a Anvisa. Esse aqui é um modelo específico para que o profissional use, né? Dentro da sala cirúrgica tem uma touca cirúrgica descartável, a máscara tripla descartável com tiras e com filtro. Então, a máscara no centro cirúrgico é aquela que a gente amarra, né? O avental de modelo cirúrgico descartável tem a gramatura, né? Manga longa, punho de malha, tendo um par de tiras para amarrar na cintura e outro no decote. Então, essas roupas aqui, essa vestimenta que vocês estão vendo aqui nessa figura, é um profissional da área que vai auxiliar aí no momento cirúrgico. Então, o uso da tonalidade verde, vocês podem observar que tem aparecido muito nos tecidos de isolamento do campo cirúrgico, no revestimento do piso ou de qualquer outra superfície
da sala cirúrgica atua como complementar na tonalidade vermelha, provocando um descanso visual dos que trabalham ali. Então, não é à toa que normalmente as roupas cirúrgicas são verdes, é justamente para dar um equilíbrio nas cores ali, porque se a gente observar bem, o nosso paciente ele vai estar normalmente com a incisão cirúrgica ali, muito sangue, muitas compressas, então o verde ele dá uma acalmada aí nessas cores que aparecem no centro cirúrgico, tá? Então, sobre a vestimenta é isso. Eu vou falar agora aqui sobre a área do centro cirúrgico, né? O vestiário a gente tem no centro cirúrgico. Como eu citei no início, normalmente para a gente entrar no centro cirúrgico, a gente passa primeiro pelo vestiário, troca as roupas para colocar a roupa privativa, tá? Então, no vestiário é localizado normalmente na entrada do centro cirúrgico, onde é realizado o controle da entrada de pessoas autorizadas após vestir a roupa privativa na unidade. Justamente por isso que normalmente todo centro cirúrgico tem um secretário ali na entrada para autorizar a entrada desses profissionais, tem o vestiário normalmente feminino e masculino para que os profissionais se troquem. Deve possuir chuveiros, sanitários e armários para guarda de roupas e objetos pessoais. Chuveiros, sanitários, necessário, o profissional precisa utilizar os sanitários, e os chuveiros, normalmente, a depender da cirurgia, o médico, ao término, ele necessita de um banho. Então, os chuveiros ficam disponíveis para esses profissionais que vão utilizar para o banho. Aqui é só uma amostra de um centro cirúrgico, esse é bem grande, muitos armários, né, muito bacana. Normalmente no centro essas banquetas aí, esses banquinhos para que os profissionais se troquem, e os armários de cada profissional. Claro que muitas das vezes as instituições não têm tanto espaço, né? Então se adequam, mas essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês é a básica e obrigatória de acordo com os órgãos, né, que fiscalizam e normatizam esses serviços, tá? Então, com relação às classificações das cirurgias, como eu falei, nesse tópico a gente vai abordar a finalidade, a ordem de prioridade, o porte da cirurgia, o tempo de duração e o potencial de contaminação, tá? Então, como eu falei para vocês, cirurgia, centro cirúrgico, CME, são setores muito bacanas de trabalhar no hospital. Eu sou um pouco suspeita porque trabalhei por um período como enfermeira do centro cirúrgico de uma instituição hospitalar, um centro cirúrgico grande, de cirurgias de grande porte, e eram 16 salas cirúrgicas, então foi um momento no qual eu enriqueci muito o meu conhecimento. A gente conhece muitos profissionais, a gente aprende a lidar com o ser humano, com as fragilidades, com as doenças, né, vários tipos de doenças. A gente aprende a ser um profissional diferenciado, porque o centro cirúrgico traz essa necessidade, a gente precisa estudar, a gente precisa entender as cirurgias, o que vai ser realizado ali. E eu acho que é prazeroso para o profissional se mostrar conhecedor do que ele trabalha, dominar o assunto, dominar aquela demanda, eu acho que é extremamente importante para todos os profissionais. Então, com relação à finalidade do tratamento cirúrgico, eu até abordei um pouquinho esse assunto na primeira aula, né, que as cirurgias dependem muito do que vai fazer e para que vai fazer. Daí ela entra como uma cirurgia eletiva ou de urgência, enfim. Mas vamos falar aqui mais detalhadamente. Então, a finalidade do tratamento cirúrgico pode ser curativa, paliativa, diagnóstica, reparadora, reconstrutora ou plástica. Uma cirurgia curativa, por exemplo, é a cirurgia que vai trazer saúde para aquele paciente, paciente que tem uma doença qual o procedimento cirúrgico vai auxiliar no tratamento. Então, por exemplo, uma apendicectomia, que é a retirada do apêndice, é para curar o paciente. O paciente entra normalmente pela emergência, né, que a apendicite é uma doença qual o paciente tem uma dor aguda ali, sinais agudos, e naquele momento precisa intervir de forma cirúrgica. Então, é uma cirurgia curativa. Cirurgia paliativa é a cirurgia que vai trazer conforto para o paciente, porém não vai trazer a cura, né? Porque por vezes o paciente só vai fazendo um tratamento paliativo e infelizmente não tem cura, por exemplo, as cirurgias oncológicas, né? Por vezes o intuito é curar o paciente, mas às vezes a própria equipe médica já entende que aquele procedimento cirúrgico vai trazer só um conforto para o paciente e não vai trazer a saúde de volta e deixar o paciente curado.
Cirurgias diagnósticas são cirurgias as quais os médicos precisam abordar o paciente para poder pesquisar, para fazer ali um rastreamento de tudo o que está acontecendo com o paciente. Então é necessária a abordagem, né? Por vezes a gente normalmente são cirurgias abertas, as quais o paciente vai ser observado, por exemplo, cavidade abdominal, né? Várias vezes o médico precisa abrir para entender o que está acontecendo e ele faz todo um processo de análise, diagnóstico ali para poder entender, rastrear se tem alguma doença, né? Cirurgia reparadora, por exemplo, um paciente sofreu uma lesão e precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, uma queda, sofreu uma fratura e precisa ali reparar aquele membro que foi prejudicado por conta de um acidente, por conta de uma queda, por conta de arma de fogo, por exemplo, né? Então, estou dando exemplos assim bem simples para vocês entenderem melhor. E cirurgias reconstrutoras ou plásticas, são as cirurgias plásticas, né? Reconstrutora, a gente já vem à mente, eu acho até vocês também, quando a gente fala em cirurgia reparadora, por exemplo, as mulheres que passam aí por mastectomia, né? Às vezes parcialmente, então faz-se ali a reconstrução da mama, faz também uma plástica, por exemplo, né? A depender da cirurgia. Cirurgia bariátrica, né? A gente faz, muitas vezes o paciente retorna para poder retirar o excesso de pele, então ali é uma cirurgia plástica, tá? Tem algumas instituições que não trabalham com cirurgias estéticas. Muitas vezes os centros cirúrgicos de grandes hospitais, às vezes só trabalham com cirurgias eletivas e dentro desse contexto aqui que eu estou falando, curativas, paliativas, diagnósticas, mas não estéticas. Então, por vezes essas cirurgias são realizadas mesmo em consultórios. Claro que tem-se aí que ter todo um cuidado, né? A gente ouve muitas notícias aí de procedimentos que não tiveram sucesso, que o paciente teve como desfecho o óbito devido a procedimentos os quais a gente também não pode confirmar muita coisa, porque a mídia ela traz a notícia pra gente da forma que convém, né? Então, precisa se acreditar aí que o profissional não teve nenhuma intenção, mas que por vezes a instituição peca pelo fato de não ter tomado todos os cuidados devidos, né? Então, aí já é um outro detalhe. Então, aqui exposto a vocês as finalidades das cirurgias, os quais os nossos pacientes adentram nos centros cirúrgicos. A cirurgia aqui, como eu falei, eu fui dando exemplo, né, para vocês. Mais especificamente falando, o objetivo de cada uma, o curativo é extirpar ou corrigir a causa da doença, igual eu falei, uma apendicectomia. A paliativa, atenuar ou buscar uma alternativa para melhora ou condição aliviar a dor ou correção do problema. A gastrostomia. Gastrostomia, por exemplo, é uma cirurgia bariátrica que vai trazer aí um conforto para o paciente, mas não quer dizer que ele vai curar, por exemplo, se ele entrou para fazer uma gastrostomia devido à obesidade. Requer muito cuidado, mas a cirurgia de gastrostomia não vai trazer o benefício total. O paciente vai ter que fazer dieta, o paciente vai ter que fazer uma atividade física. Então, essas são as cirurgias paliativas. Uma cirurgia diagnóstica, como eu falei, vai explorar o paciente ali, a cavidade, por exemplo, a laparotomia exploradora. Por vezes o paciente entra numa sala cirúrgica, faz uma cirurgia de laparotomia exploradora para diagnosticar algum problema, por exemplo, essas questões muito relacionadas a gastro, né? Pacientes que têm muita dor, distensão abdominal e por exames de imagem não é possível identificar ali a patologia. Aí o paciente vai para a sala de cirurgia. A reparadora, reconstruir artificialmente uma parte do corpo lesado por enfermidade ou traumatismo. Enxerto de pele em queimados, por exemplo, né? O outro exemplo que eu dei foi o do acidente. Então, por vezes, o paciente precisa colocar um pino, uma haste metálica, alguma parte ali artificial para poder reconstruir o membro, né? E a reconstrutoroplástica é estético reparador. Uma rinoplastia, por exemplo. A rinoplastia, ela é estética, né? Por vezes é só por questões que o paciente não gosta mesmo do formato do nariz e tudo, mas às vezes o paciente entra em sala cirúrgica para fazer uma rinoplastia, mas essa rinoplastia já tem também a função de
retirar um desvio de septo, de melhorar aí a respiração do paciente. Vamos aqui para o próximo. Com relação à prioridade, né? Que eu falei para vocês que a gente ia falar aqui das finalidades e agora aqui da prioridade. Então, as cirurgias com base na urgência, elas são classificadas de que forma? Priorizadas, né? Emergência, que o paciente necessita de atenção imediata, o distúrbio pode ser ameaçador à vida. Então, a indicação de cirurgia é imediata, então por isso os centros cirúrgicos precisam trabalhar com extramapas. A gente tem um mapa cirúrgico, o qual todos os profissionais se baseiam por aquele mapa, mas por vezes entram algumas cirurgias as quais não eram esperadas, são as cirurgias de emergência. Então, o centro cirúrgico precisa estar preparado para receber esses pacientes, principalmente esses centros cirúrgicos que a gente tem, que a gente vê normalmente nos hospitais, né? Então, o paciente entra pela emergência e precisa realizar uma cirurgia de emergência. Sangramento grave, obstrução vesical intestinal, fratura de crânio, feridas por armas de fogo branca, queimaduras extensas, enfim, tem vários procedimentos aí os quais o paciente entra de emergência. A de urgência, o paciente precisa de atenção rápida, então, dentro de 24 a 30 horas, a infecção aguda de vesícula, cálculo renal, uretrase. Então, vocês precisam entender que o paciente está de emergência. A emergência, ela pode dar lugar para a urgência, certo? Então, desculpa, troquei. A urgência, ela pode aguardar um pouco e a emergência tem que ser de imediato. Então, o paciente que entra de urgência, ele pode ser monitorizado ali, numa UTI ou na internação do hospital e aguardar um pouco até que ele entre em centro cirúrgico. A emergência, não, ela tem que entrar direto. Então, por exemplo, um acidente, o qual o paciente fraturou o crânio, ele tem que entrar de emergência porque teve ali um traumatismo, né? Sangramento, são as hemorragias, então essas cirurgias precisam entrar de imediato. Tem a cirurgia necessária, o paciente precisa realizar a cirurgia, então ela é planejada dentro de algumas semanas ou meses. Por exemplo, hiperplasia prostática, sem obstrução de bexiga, distúrbios da tireoide, catarata, então são cirurgias que podem ser planejadas, são as cirurgias eletivas, né? O paciente pode ser operado, é eletiva agora, como eu falei, a não realização da cirurgia não é catastrófica, então a reparação de cicatriz, hérnia simples, reparação vaginal. Então, as cirurgias eletivas, às vezes o próprio paciente, ele mesmo solicita que essa cirurgia seja adiada, porque são cirurgias que não trazem malefícios ali para a saúde do paciente de imediato. Claro que se o médico ele solicita uma cirurgia para o paciente é porque provavelmente aquele paciente de fato precisa, mas o paciente tem toda a liberdade de não aceitar o tratamento de imediato, tá? E tem a cirurgia opcional, como eu falei, até me antecipei um pouco, é a preferência pessoal, essa sim, o paciente não precisa nem chegar ao ponto de assinar nenhum documento. Para essa cirurgia eletiva, onde o médico indica a cirurgia, quando o paciente se nega a fazer, ele precisa assinar termos de consentimento. Na cirurgia opcional, o paciente só assina o termo quando ele autoriza o procedimento. Então, até bom falar aqui nesse assunto para vocês, é um assunto que vem sendo muito falado em todos os momentos aí das instituições de saúde, que é a lei de proteção de dados aí do paciente, e precisa-se, é obrigatório a aplicabilidade do termo de consentimento para que possa ocorrer todos esses procedimentos. Claro que numa cirurgia de emergência, por exemplo, o paciente entra em estado grave, não vai ter como de imediato autorizar, mas um familiar provavelmente vai ser contatado para poder atender essa questão, porque precisa-se assinar o termo. Cirurgias são procedimentos que o paciente corre risco, né? Então, é necessário que o paciente assine. Então, a única o qual o paciente não assina, se não tiver de acordo, é a cirurgia opcional. Se é da preferência do paciente, então ele só vai assinar quando ele, de fato, resolver fazer a cirurgia, tá? Então, aqui, ó, resgatando mais uma vez o momento aqui das questões, né, da urgência, quanto à urgência desse procedimento, a emergência é um tratamento que requer atenção imediata, o distúrbio pode colocar o paciente em risco de vida, né? Então, a urgência de 24 a 30 horas, então o paciente vai ser
hospitalizado para que seja preparado e posteriormente aconteça essa cirurgia. Por exemplo, apendicectomia, infecção aguda de vesícula, essas cirurgias podem aguardar um pouco. A eletiva é um tratamento que foi proposto, né? Então, a ocasião mais propícia vai ser agendada a cirurgia, uma mamoplastia, uma hérnia simples. Então, são cirurgias que o paciente não tem dor, o paciente não tem nenhuma consequência ali imediata devido a essa necessidade de cirurgia, tá? Com relação ao porte cirúrgico ou risco cardiológico. O paciente, ele entra em centro cirúrgico e essa cirurgia ela é classificada com relação ao porte, até porque, a depender do porte, existem todas as questões relacionadas aos materiais que vão ser utilizados, ao tamanho da sala, a quantidade de profissionais que vão participar daquele momento ali. Por exemplo, uma cirurgia de grande porte que dura várias horas, por vezes, são várias equipes, né? Eu acho que todos eles já tiveram acesso aí a informações, as quais cirurgias que duraram 22 horas, e aí vai trocando a equipe, todo mundo muito bem preparado. Então tem tudo isso. Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer um centro cirúrgico, vocês vão identificar, tem salas maiores, salas menores, um suporte relacionado à questão de vídeo, né? Tem algumas cirurgias que acontecem por vídeo, então por vezes tem centro cirúrgico que, sala 1, 2 e 3 tem vídeo, o restante não tem, enfim. A gente vai aprendendo ao longo da caminhada aí dentro desse setor. Então, a cirurgia de grande porte tem probabilidade de perda de fluido e sangue, cirurgias de emergência vasculares arteriais. Então, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, é uma cirurgia de grande porte. Cirurgias neurológicas são de grande porte. Cirurgias nas quais o paciente tem algum tumor, né? Por exemplo, que ainda vai rastrear e tudo, são cirurgias de grande porte. Médio porte, probabilidade de perda de fluido e sangue, ressecção de carcinoma espinocelular, prótese de quadril. Então, as cirurgias de médio porte são as cirurgias ortopédicas, cirurgias que vai retirar aí um tumor que já é conhecido, então o médico já sabe qual o local que está esse tumor, já sabe quanto tempo mais ou menos ele vai levar, ela é classificada como médio porte. A de pequeno porte, a probabilidade de perda de fluido e sangue, todas as cirurgias, que se vocês observarem aqui, elas têm aí a questão relacionada à perda de fluido e sangue. Então, independente do porte, elas todas têm isso. A plástica mamoplastia, a endoscopia digestiva são cirurgias de pequeno porte. Quanto ao tempo de duração dessas cirurgias, cirurgias porte 1, 2, 3 e 4. A de porte 1, até 2 horas, por exemplo, a rinoplastia. É simples, é rápida, então o paciente entra, em 2 horas no máximo ele está na sala de recuperação. A porte 2, de 2 a 4 horas, uma colecistectomia, uma gastrectomia, são cirurgias que duram aí de 2 a 4 horas. De 4 a 6 horas, uma craniotomia, é uma cirurgia neurológica, né? Então ela já é uma cirurgia que tem um tempo maior de duração. E de porte 4, acima de 6 horas, transplante de fígado, por exemplo. Que é outro detalhe também que vocês vão... Isso é muito na prática, vocês vão aprender. São as cirurgias, os grandes centros aí que fazem transplantes, né? Então, tem hospitais especializados, não é qualquer hospital que realiza transplante. Para realizar transplante tem todo um processo. Por exemplo, também as cirurgias cardíacas. Muitos hospitais são especificamente cardiológicos para que ocorram essas cirurgias, porque são cirurgias também de grande porte, são cirurgias que demandam uma equipe muito grande. Por vezes tem a perfusão, né, que é o momento que você substitui ali o coração por uma máquina, que é o momento em que vai trabalhar ali alguma coisa no próprio órgão, então precisa desconectar e aí liga a perfusão e aí faz-se necessário ter um centro cirúrgico com suporte suficiente para que essa cirurgia aconteça. Não sei o perfil de vocês, espero, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer e falar melhor, né? Mas quem gosta de centro cirúrgico é apaixonado de fato, porque é muito interessante, muita coisa bacana acontece aí dentro de um centro cirúrgico. Quanto ao potencial de contaminação das cirurgias, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa conhecer essas classificações.
São classificações norteadas aí pela portaria do Ministério da Saúde, a 2616 de 1998, que classifica as cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico pelo cirurgião de acordo com as seguintes indicações. A cirurgia ela é considerada limpa quando os tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação na ausência de processo infeccioso ou inflamatório no local, por exemplo, a mamoplastia. Por que considera o tecido estéril ou passível de descontaminação? É um local que vai estar fechado, não tem nenhuma ferida, não está aberto, não sofreu nenhuma lesão. Então, ali a possibilidade de realizar a desgermação, que a gente falou na aula anterior, é 100%. Então, você pode higienizar toda a área, tem todo um acesso ali limpo e a chance de ter uma infecção ali é menor. Então, a mamoplastia, por exemplo, a cesariana, são cirurgias que a gente tem acesso e tem condição de fazer essa desgermação e a pele está limpa. Uma cirurgia potencialmente contaminada tem tecidos colonizados por microbiota pouco numerosa, tecido de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório, por exemplo, a colestectomia com colangiografia. O que é isso? Por exemplo, a cirurgia de colestectomia é a retirada da vesícula, certo? Então, o que acontece? Externamente, a pele tem condição de ser higienizada, porém, quando acessa a cavidade, por vezes a vesícula pode romper e aí vai infectar essa região que o médico está manipulando. Então, a chance de acontecer uma infecção é grande. Então, por isso mesmo que o paciente até fica internado após o procedimento, de preferência até 48 horas, para poder ter alta. Então, no caso da potencialmente, a própria palavra já diz que ela ela tem potencial de se tornar uma cirurgia contaminada. A cirurgia contaminada são tecidos abertos e recentemente traumatizados, colonizados por microbiota bacteriana abundante, de descontaminação difícil ou impossível, ocorrido falha técnica grosseira na ausência de supuração local, por exemplo, uma hemicolectomia, tá? Então aí você identifica que já não tem como. Aqui no caso é por exemplo, aqui foi uma necessidade o qual já teve a supuração daquele local. Então, por exemplo, foi uma apendicectomia que supurou. Então, o apêndice estourou, vamos falar assim de uma forma bem popular, assim, para vocês entenderem melhor. Então, ali aquela região já está contaminada, não tem como fazer a desinfecção, desgermação, enfim, já colonizou ali pela microbiota. O que é a microbiota? É a nossa pele mesmo, o que a gente tem ali internamente que vai infectar. A infectada é um tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, supuração local, tecido necrótico, corpos estranhos e feridas de origem suja. Por exemplo, cirurgias de reto, ânus com secreção purulenta. Então, aí já é um outro detalhe. Supurou, porém, essa supuração já vem aí com pus, já vem corpos estranhos, por exemplo, quando a gente fala em feridas, são essas questões mais relacionadas à necrose, paciente oncológico, em que o tecido já não tem mais condição de proteger, né, essa área. Então, aí a gente tem uma cirurgia propriamente dita e não tem como não classificar assim como infectada, certo? Tem também aqui que a gente precisa falar e é de extrema importância para que todos entendam as terminologias cirúrgicas. Essa aula a gente vai falar sobre esse assunto na aula 4, tá? Porque é um assunto que precisa ser mais bem explicado e o nosso tempo aqui já está finalizando, então essas terminologias cirúrgicas a gente vai falar na aula 4. Eu disponibilizei uma atividade relacionada à aula 1 e 2. Se algum de vocês tiver alguma questão, não conseguiu, a gente rever, como eu falei, me procurem. E na próxima aula 4, a gente fala das terminologias cirúrgicas e repassa aí toda a atividade. Eu passo para vocês as respostas e a gente discute um pouco, né? Apesar que ainda não temos um contato, mas eu passo para vocês, explico tudo certinho e a gente vai entrando em contato aí quando necessário.
Muito obrigada mais uma vez, espero que eu esteja sendo assim o mais clara possível, né? Que eu consiga passar para vocês. Eu acho que está sendo muito bacana. É, e de qualquer forma, a gente vai ter um momento aí no período que a gente for realizar as aulas práticas. Obrigada, até a próxima aula.